Bem-vindo, Jorge Leitão, o rosto atual da Casa Leitão. E quando a gente fala em Casa Leitão e Irmão, está a falar em permanência. Foi algo que durou. Antes de contarmos essa história, para quem nos acompanha nesta nossa conversa, como é que nós devemos definir a Casa Leitão? Porque para mim é muito mais do que uma orivesaria. Obrigado por essas palavras, eu também acho que sim. É mais que uma orivesaria. Eu também acho que é mais, acho que é isso mesmo, é a Casa Leitão. É Casa Leitão. Não é uma joalharia, não é uma orivesaria, é uma casa. É uma casa, exatamente. Mas as casas têm um espírito, uma essência, uma marca, uma assinatura. Qual é o espírito da Casa Leitão? A perfeição? O espírito da Casa Leitão é Portugal. A Portugal, que interessante. Porquê é que diz isso? Por ter de algum modo acompanhado a história? Porque, enfim, acompanhou a história de Portugal de forma curta, estamos cá há 200 anos, Não. Portugal está há bastante mais. Eu sei, mas 200 anos é obra. Mas fomos sempre coronistas de Portugal. Claro. Porque sempre transformarmos em prata e ouro, que tem o mistério da eternidade, a prata e o ouro são indeléveis, Exatamente. Momentos importantes da nossa história. Ai, que interessante. Então vamos parar aqui um bocadinho. De que momentos, diga-nos quais foram esses momentos. Nós sabemos quais foram os grandes momentos da história de Portugal. Não sabemos quais é que a Casa Leitão celebrou ou homenageou. Muitos, talvez o principal, a expansão da Europa no mundo, que foi comandada por Portugal e que nós chamamos de descobrimentos. E há muitas peças alusivas na Casa de Leitão. Muitíssimas. Nós, aliás, vamos mostrar algumas, sim. Havia há 150 anos atrás, havia há 100 anos atrás, e quando eu fui para a Casa Leitão foi nesse tema que eu peguei, porque me mantive fiel a esse princípio da casa de retratar Portugal naquilo que fazemos. Não um Portugal atrasado, não um Portugal limitado, claro, mas um Portugal universal que há cerca de 500 anos atrás foi. Foi, exatamente. Eu até me lembro que quando foi da Expo, em 1998, vocês fizeram peças, se não estou enganada. Não está nada enganada, fizemos os presentes oficiais que o Estado português deu a todos os ilustres visitantes da Expo 98, permita-me, desde o Algor até a Amália Rodrigues, portanto, enfim, são duas pontas dos nossos visitantes, Não, que interessante. Passando pelo Príncipe Rainier do Mónaco e pelo, enfim, diversos. As mais diversas personalidades. E o que é que foram as peças? Foram os grandes habitantes dos oceanos. E porquê? Porque os nossos primeiros oceanógrafos europeus foi o nosso rei Dom Carlos e o seu primo, o príncipe Alberto do Mónaco. De Mónaco, exatamente. Ai, que interessante. E, portanto, o Jorge lembrou-se disso e a Casa Leitão concebeu ou reeditou ou concebeu? Não reeditou, criou, nós sempre fizemos obra nova. E é importante ter esta noção na Casa Leitão. Isso é muito interessante que nós diga. Nunca fizemos aquilo que já tínhamos feito. E nós temos 200 anos de atividade porque estamos sempre a fazer coisas novas um bocadinho à frente do nosso tempo. Bravo. Já lá chegaremos, mas deixa-me dizer diga. O que é que foi se aqui quiser esta aventura. Esta conversa, não, quero que seja a Maria João, se faz favor. Quero que seja a Maria João, tenho aliás um grande gosto disso, pessoal até, sim, mas enfim, mas vai-me dar uma 98. Dica. Fomos à procura do grande oceanógrafo português vivo, sim, professor Luís Saldanha. Sim. Fomos ter com ele e dissemos-lhe, ajude-nos a fazer uma coleção de animais marinhos. Que interessante, que tinha que idade o professor Luís Saldanha estava infelizmente no fim da vida, morreu antes da coleção estar pronta. Não a viu? Viu uma parte, não viu tudo. Sim. Teria, não sei, 70 anos, sim, 75, 60 e muitos. Sim. E era um oceanógrafo respeitado mundialmente. E, portanto, o Jorge Leitão seguiu as indicações, o que ele lhe sugeriu. Exatamente. Exatamente. E fizemos tubarões, baleias, fizemos um tubarão que foi descoberto pelo rei Dom Carlos.
e que foi denominado pelo rei Dom Carlos. Sim. Fizemos peças que foram descobertas pelo príncipe Alberto de Mónaco e são tudo habitantes dos oceanos de hoje. Claro. E o que é que aconteceu a essas peças? Estão, eu diria, espalhadas nos museus de todo o mundo, porque todos os ilustres visitantes de Portugal os levaram para o seu país. Claro. Tem muita, quer dizer, provavelmente não tem a percentagem certa, mas os seus clientes são muito estrangeiros. São bastante estrangeiros, mas são ainda principalmente portugueses. Ainda principalmente portugueses. Mas diria que temos clientes em todo o mundo e temos gosto nisso. Nunca nos sentimos limitados por ser portugueses, embora gostemos de festejar o ser portugueses. Não, claro, com certeza, são coisas diferentes. Mas, por exemplo, tem clientes estrangeiros antigos, destes que voltam sempre? Tenho. Tem? Ai, que interessante. Eu espero também que tenham também arquivos, por exemplo, tem a memória da Casa Leitão está devidamente guardada, resguardada, protegida. Está onde? Graças a Deus é uma expressão, porque de facto é graças à Fundação Gulbenkian e ao Dr. Azeredo Perdigão. Mas conte lá que outra história tão interessante. Quando isto a é Casa como as Leitão... cerejas, não sei se está a reparar, estamos a tirar cerejas de um cestinho. Quando a Casa Leitão fechou, em 78, se não estou em erro, o meu pai, que era amigo do professor Azeredo Perdigão, falou com ele para que o repertório artístico da casa, o património artístico da casa, fosse recolhido na Fundação Gulbenkian. Entretanto, outras coisas aconteceram e fiquei eu com tudo isso. Sim. Que anos depois, enfim, graciosamente, a Fundação Gulbenkian tomou conta, arrumou, catalogou e existe hoje na Fundação Gulbenkian uma sala Leitão e Irmão. Visitável? Visitável com marcação prévia, sim. E autorização prévia nossa. Porque claro, muitos dos documentos que lá estão têm nomes. De pessoas. E esses nomes, claro. Enfim, se for visto por curiosidade, não é grave. Se for visto para poder dizer mal de alguma coisa que aconteceu, à base da Casa Leitão, não faz sentido nenhum. Não é? E tem sido procurado o arquivo Muito. da Casa Leitão? Muito. Tivemos há pouco tempo atrás uma universitária chamada Santini, tem graça que tem nome de gelado, que veio do Brasil. Sim. Para procurar parte da história brasileira nos arquivos da Casa Leitão. Porque a Casa Leitão, à sua medida, conta a história de Portugal. Claro, exatamente como estávamos a dizer, e quando eu lhe perguntei qual era a essência, o espírito, a assinatura, você disse-me Portugal e eu fiquei esclarecidíssima. Vamos partir para estes 200 anos, até chegarmos depois da Revolução de 1974, quando o Jorge Leitão entrou, ou tomou conta, se responsabilizou pelo Leitão Irmão. Mas começamos a contar esta história como? Pelo princípio, era uma vez? Sim, acho que podemos dizer era uma vez, um senhor chamado José Pinto da Trindade, que era o homem mais rico do Porto. E que em finais do século XVIII estava muito ligado ao comércio com o Brasil. Sim. E, consequentemente, ao comércio do ouro. E, consequentemente, aos ourives. Claro. Tinha uma filha muito gira que namorava à janela com os homens que passavam. O senhor ficou muito incomodado pô-la num convento. Sim. Não é? Veja-se à janela com os homens que passavam. Portanto, sim. Enfim. Como qualquer pessoa abastada, tinha muitos amigos. E foram-lhe dizer, José, de Alfininha, chamava-se a pequena, há aqui um rapaz, ourives, enfim, muito arrumado, muito certinho, muito que era bom para a Delfininha. Podiam-se casar os dois. E assim foi, o rapaz ourives era o senhor Leitão. Era o senhor Leitão, é que maravilha. Tanto Estamos a falar uma história exatamente... em não finais sabemos. do século... Sim, não se pode precisar, está bem, mas do século XVIII. O casamento já em princípios do século XIX. Sim. E depois? E, portanto, é uma rapariga rica que casa com o joalheiro pobre. Sim. Funcionou neste caso. Funcionou neste caso muito bem. E depois, portanto, começou no Porto. A Casa Leitão começou no Porto. Começou no Porto. Eu peço desculpa da minha ignorância. Começou no Porto e este senhor José Trindade teve um papel muito importante no Porto, durante o cerco do Porto. Sim, exatamente. Porque foi quem financiou as tropas do rei Dom Pedro, como o homem mais rico do Porto que era.
O marido da Delfininha. O pai da Não, Delfininha. o pai da Delfininha, não, assim. E, portanto, financiou ao Dom Pedro o pagamento das tropas. E, como sabe, Dom Pedro ganhou. Não, sim, exatamente. Foi para o Brasil, Dom Pedro. Sim. E por isso nós somos ourives da Casa Imperial Brasileira sem nunca ter ido ao Brasil. Porque é um título de reconhecimento. É um título de reconhecimento. Não é que a Casa Leitão tivesse feito alguma coisa para lá. Depois fez. Sim, mas depois, recebeu o título sem nada ter feito. Sem nada ter feito, que interessante. E depois começou, aliás, a Casa Leitão é conhecida por ser, enfim, por haver encomendas das casas reais, da alta aristocracia portuguesa e europeia, artistas, políticos, os Santos Padres, 3 papas, já lá iremos. Mais do que 3. Mais do que 3. Se me permite. Não, tenho que me corrigir sempre. Mais do que 3 sumos pontífices, portanto, isso foi o princípio. Foi a primeira, digamos, encomenda real, foi depois de terem recebido esse título, fizeram alguma coisa para... Já tínhamos feito muitas coisas para os reis de Portugal, para o Dom Luís e para o Dom Pedro II no Brasil, e fizemos uma peça muito importante, lá vem os Santos Padres. O jubileu do Papa Leão XIII. Espero não me enganar no número do leão, sim, mas leão seguramente. Sim, não, tem o Leão XIII, sim. O rei Dom Luís encomendou-nos uma peça. O quê? Um cálice. Sim. O cálice foi feito, foi entregue no Vaticano, e o Papa gostou tanto do cálice do rei de Portugal que disse a missa do jubileu com o cálice que o rei de Portugal tinha dado. O que tem um impacto político. Tem um significado na Europa inteira. Na Europa inteira, para exatamente. o país. Não, claro. E o rei Dom Luís ficou naturalmente muito contente. E nomeou-nos então joalheiros da coroa. Portanto, foi nós o somos rei joalheiros da coroa. eu achei que tinha assim, por via... Nomeados pelo rei Dom Luís, como sinal de satisfação e de reconhecimento por o Papa ter dito a missa do jubileu com o presente que nós, Leitão e Irmão, fizemos, a pedido do rei. Mas que interessante. E deixe-me dizer, desculpe Maria João, interromper, esse cálice está hoje em dia exposto no Museu do Vaticano. Eu ia perguntar isso, onde é que ele está? Está no Museu do Vaticano, no Tesouro do Vaticano, que é simultaneamente a sacristia da Basílica de São Pedro. Ai, que interessante. Onde está, por exemplo, a cadeira de Carlos Magno. Exatamente, sim. E o cálice da Casa Leitão tem uma pequena legenda que identifica. Dizendo que é de Leitão e Irmão. Leitão e Irmão. E a patena, curiosamente, aí está esta forma de retratar o país que a Casa Leitão continua a aplicar e aplicava. A patena diz Ave Maria. Que bonito. Porquê? Terras de Santa Maria. Não, claro, exatamente. Claro. Jorge, e portanto, estávamos no Brasil e no Cerco do Porto, agora vamos avançar um bocadinho, não, já avançámos também agora ao Papa, mais um bocadinho, vá contando a história, parando onde entender ou onde lhe apetecer parar. Muito bem, vou procurar fazê-lo. Faça uma viagem. Viemos para Lisboa em 1877, mesmo ano em que fomos nomeados joalheiros da coroa. Sim. Porque tínhamos que estar onde estava a corte. Exatamente, claro. 1877. Sim. E para onde? Para o Largo do Chiado, onde estamos hoje. Meu Deus. Que interessante, no mesmo sítio, sim, não sabia. Bem, no mesmo sítio não é verdade. Não é estamos bem, na outra esquina. Sim. Estávamos numa esquina e agora estamos na porta ao lado, encostados à igreja. Sim. Houve, por exemplo, assim, algum apogeu, alguma maré mais alta do que outras? Eu penso que sim. Eu penso que desde 1880, digamos assim, até à implantação da República foi uma época ímpar da Casa Leitão. De número de encomendas? De encomendas, de projeção mundial, de aceitação nacional, enfim, de implantação de um nome ímpar e de uma marca que hoje continua. E como é que se apercebiam do eco internacional? As pessoas iam lá através das encomendas, de alguma imprensa internacional, de boca a boca? Era uma altura em que se começava a viajar, claro, com alguma facilidade. Sim. E o senhor Leitão, à época, já fomos 8 ou 9, não é? Sim. Mandou os filhos estudar primeiro para Paris e depois para a Inglaterra.
Portanto, sempre se saiu de Portugal sem deixar de ser portugueses. Não, claro. Deu-lhe ter dito há pouco que, enfim, não nos sentimos limitados a Portugal, mas gostamos de ser portugueses. Claro. O meu pai estudou em Londres, o meu avô estudou em Paris, portanto, absorvia-se tudo isso. Claro. Permanecendo aqui. Aliás, a arte nova entrou em Portugal pela Casa Leitão e pela joalharia e não pela arquitetura, ao contrário de todos os outros países. Foi através da Casa Leitão que a arte nova entrou em Portugal. Através do que vocês concebiam Através e das nossas joias, exatamente. E porquê? Porque o meu dito estavam avô lá fora? Estudava em Paris, era companheiro do Lalique, do Dôme, conheciam-se e, portanto, havia toda uma abertura a novas fórmulas, a novos artistas, a novas maneiras de olhar, que vinha através da Casa Leitão. E começaram a fazer objetos, joias de arte nova. Que interessante. E coisas totalmente revolucionárias à época em Portugal. E há alguma coisa escrita sobre o que foi a reação na imprensa portuguesa, sobre o que foi a reação portuguesa, lisboeta, real? Há uma tese de um académico sobre a introdução da arte nova em Portugal pela Casa Leitão. Mas é uma tese académica. Não, exatamente, pois. Da imprensa não sei, Maria João, gostaria imenso de saber, mas não sei se é. Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa, Jorge Leitão, se me permite, enfim, o atrevimento de meter-me onde não sou chamada, cada macaco no seu galho, você na Casa Leitão, eu aqui a fazer perguntas, mas devia mandar fazer um livro com a história da Casa Leitão. Devia. Espero, obrigado. Espero chegar um dia a uma situação na vida... E escrevê-lo você? Não, em que não esteja, vai permitir o vernáculo, em que não esteja atrelado à Nora. Que neste momento estou. Não, pois eu percebo. Já lá vamos. Já estamos quase a chegar aí, mas eu não tenho pressa por causa desta nossa conversa, que vai andando. Estamos na Arte Nova, vamos andando. Isso foi também um momento, certamente, marcante, a introdução da Arte Nova em Portugal, ao contrário dos outros países europeus, que tinha sido através da arquitetura. E depois, o que é que segue que queira... algo que continua a ser uma marca da Casa Leitão. Ir à procura de novos artistas, de novos desafios, de pessoas que nos façam fazer coisas novas. Sim. E entre 1895 e 1900 fez possivelmente a maior obra de ourivesaria de Portugal de sempre, na Casa Leitão, permita-me a falta de modéstia. Não é disso que estamos a falar. Que foi uma baixela chamada a Baixela Barahona, feita para uma família Fragoso de Évora. Que encomendou à Casa Leitão, dando à Casa Leitão a possibilidade de fazer o que quisesse. Sem limite de tamanho, de preço. De tamanho, de preço, enfim, uma coisa fantástica. Sim. E o que é que a Casa Leitão fez? Foi falar com o Columbano Bordal Pinheiro, o grande artista da época. Exatamente, o grande artista. E disse-lhe muito bem desenhos de uma baixela. Irmão do Rafael, exatamente. Irmão do Rafael. Sim. Isso já é de per si uma atitude nova, revolucionária até. Porque exatamente. Os ourives têm muita mania que sabem tudo. E, portanto, fazem eles e repetem-se. E correm o risco. Ir buscar um grande pintor português, para esse pintor desenhar uma baixela de prata. Estamos a falar de que ano? Já me disse. 1895. Sim. Resultou, de facto, numa obra fantástica. Os candelabros têm 25 quilos cada um, o centro de mesa tem 65 quilos e quase 1 metro. E quantas peças eram, lembra-se? Eu não sei dizer. Não sei, mas enfim, talvez mais uma baixada para 24 pessoas, tanto... Sim. Não tem fim. Não tem fim, exatamente. E agora essa baixela, o que é que resta dela e onde está? Não lhe sei responder. Perderam o rastro. O que se diz é que viveu em Évora, na casa dos Barahonas. Sim. São Barahona Fragoso, se não me engano, mas chama-se Baixela Barahona, não sei porquê. Até à época do 25 de Abril, e nessa altura se desfez, se perdeu. Vendeu, enfim. Suponha que agora, de repente, por absurdo, ou sem ser por absurdo, um descendente da família Barahona Fragoso procura a Casa Leitão e diz: faça-me umas 3 ou 4 peças, ou 3.000, não interessa, vocês estavam aptos a fazer. Estávamos aptos a fazer, o que não quer dizer que fizéssemos. Porquê? Porque não lhes interessar. Foi feito, digamos, com peça única, vai-se voltar a fazer. Claro. Há uma série de... Mas em termos técnicos poderíamos fazer isso. É isso que eu quero saber. Em termos técnicos... Se faríamos, não sei, depende de circunstâncias
Sim. diversas. Agora, chegamos já à morte do rei Dom Carlos, que fez também encomendas, e a Rainha Dona Amélia. A Rainha Dona Amélia muitíssimas. A Rainha Maria Pia foi talvez a nossa melhor cliente. Era uma grande apreciadora de joias. Era. Eu lembro-me de ter lido quando lia. A Rainha Dona Amélia, já que agora deixe-me dizer isto, a última francesa coroada rainha. Exatamente. Vale a pena ter esta noção. Exatamente, a última rainha francesa, exatamente. Foi grande amiga da Casa Leitão, desenhou joias para ela, enfim, temos lá muitos desenhos, esboços assinados pela Rainha Dona Amélia. Sim. E que estão no tal arquivo da Gulbenkian. Não é assinados, é escritos que criam, enfim, com notas. Assim, 3 rubis, uma não sei o quê. Exato, com umas notinhas e uma voluta mais para a direita. Ai, que interessante, meu Deus. Assim se faz a história também. Assim se faz a história. E depois veio a República e aqueles estremeções permanentes, aquele desassossego, aquela tensão, aqueles anos difíceis, refletiram-se na Casa Leitão. Seguramente nós éramos, de certa forma ainda somos, o joalheiro do Estado. E portanto, a República refletiu-se... Os momentos difíceis do país refletem-se na Casa Leitão, naturalmente, não é? E depois, com o Estado Novo... voltou alguma acalmia, peço-lhe que não leva a mal, ao país e à Casa Leitão. Não, está bem, eu não levo a mal, não. Eu não tenho que levar a mal nem a bem, estou aqui a ouvi-lo com muito prazer. Mas, por exemplo, pessoas como o António Ferro, que se ligavam à arte e que fizeram o que fizeram, e as exposições, foram à Casa Leitão, não tenho ideia. Sim, no tempo de Salazar. Sim, fez-se muita coisa para o Estado Novo, muita coisa. Quando foi a exposição do mundo português... Exatamente, eu estava a pensar. A principal presença, em termos plásticos, era da Casa Leitão. A principal presença. Tínhamos salvas lindas, ainda para os dias de hoje. Uma salva normalmente é feiosa. É difícil fazer uma salva bonita. Eu não gosto nada. Eu também não, mas aquelas eram lindas. Sim. Falavam, por exemplo, das produções das colónias, ou enfim, das províncias ultramarinas, como se diz hoje em dia. Falava das grandes produções do país, uma salva que tinha oliveiras, uma salva que tinha laranjas, e eram, para os dias de hoje, peças muito bonitas. Posso dizer, enfim, mencionar um nome, o engenheiro José Bento dos Santos, de quem eu sou muito amigo. Sim, exatamente. Tem muito bem. uma dessas peças, e é uma peça fantástica, e chama-se A Salva das Vindimas. Ai, que bonito. Porquê? Porque apanhou num antiquário ou num leilão? Porque arranjou forma de comprar, enfim. Sim, exatamente. E é uma peça bonita hoje em dia. Tens os cestos de vimo, os vindimadores, as uvas, uma peça linda. Ai, que bonito. Por exemplo, na altura da monarquia, quantas pessoas trabalhavam na Casa Leitão? Há uma ideia? Talvez um número semelhante às de hoje. Deixa-me dizer que à época a ourivesaria era uma indústria de mão de obra intensiva. Sim. Hoje em dia é uma indústria de capital intensivo. Houve uma grande mudança. Explica lá, isso é interessante. Porque a manufatura implica pessoas e, portanto, as pessoas, enfim, o encargo com as pessoas não era muito e podia-se desenvolver peças fantásticas. Hoje em dia o encargo com as pessoas é muito elevado e a matéria-prima é muito cara. Portanto, passou de mão de obra intensiva para capital intensivo. Claro. Aliás, era fácil de perceber, pois de deduzir que o raciocínio e, portanto, seria obras muito elaboradas e ao mesmo tempo muito bonitas são mais difíceis de fazer. Permita-me ser mais específico. Obras para uma pessoa são mais difíceis de fazer. Porque se faz uma peça só. Fazer um molde, reproduzir, mas então uma obra, enfim, democratizou-se, por assim dizer. Não, exatamente. É acessível a muitos mais. Acompanhou o tempo. Acompanhou o tempo, evidente, não podia deixar de ser. Há bocadinho eu estava a falar do fim da República e da chegada do Estado Novo, e falei do António Ferro, e também me lembro da guerra. E lembro-me que vocês fizeram uma coroa para Nossa Senhora de Fátima com as joias oferecidas para as mulheres portuguesas. Eu não estou a ser precisa, mas gostava que os Jorge fosse... Mas eu vou ser, porque é uma história linda. Digamos que Nossa Senhora foi vossa cliente de algum modo. Nossa Senhora ainda é a nossa cliente. Ainda é. Então já vamos... Então primeiro vamos às joias. Vivemos numa república que tem uma rainha que não foi destituída. É verdade que é Nossa Senhora Exatamente. desde 1640. Portanto, ainda é a nossa cliente. Exatamente.
exatamente, é isso mesmo. Mas conte lá essa Em história. 42, um dos segredos de Fátima disse, não os conheço, que os filhos de Portugal não morreriam na Segunda Grande Guerra. E em 42, uma série de senhoras em Portugal decidiram fazer uma coleta nacional para fazer uma coroa para Nossa Senhora. Uma coleta de dinheiro ou de joias? De joias. De joias. Nunca houve dinheiro envolvido em nenhuma desta história. Tem essa beleza, enfim, E, portanto, do joias vil que metal podiam não está se- presente. Mas joias que poderiam ir do mais valioso ao mais singelo. Fosse o que fosse. Joias. Portanto, foi uma operação transversal, digamos. Transversal. Daí o seu valor. Recebeu-se milhares e milhares de peças. E o Santuário de Fátima entregou tudo à Casa Leitão. O que é um motivo, enfim, de vaidade. Não, exatamente. Tudo se desfez, fundiu-se o ouro, fundiu-se a prata, aproveitou-se os diamantes, os rubis, as esmeraldas, as turquesas, havia toda a variedade de E coisas. até ainda mais modesto que... Prata também, Sim. portanto, joias, enfim, mais Não, populares. exato, exato. E desenhou-se uma coroa para Nossa Senhora Quem de Fátima. desenhou? Alguém a Casa do Leitão? Sim, Sim, a Casa claro. Leitão, os designers. Sim, Chama-se hoje designer residente, não é? Exatamente. 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 À época era o joalheiro que Não. deixava de fazer joias e fazia Não, o desenho. exatamente. Eram Não outros é? tempos, Outros exatamente. tempos. Com os seus charmes e as suas inconveniências. Sem claro. dúvida alguma. Exatamente. A coroa foi desenhada para heraldicamente ser uma coroa de rainha, portanto tem 8 hastes, chamam coronéis, 8 hastes, encimados por uma orbe e uma orbe encimada por uma cruz. O que é que isto quer dizer? Que reina na terra por ordem divina. Porque a orbe, o redondo é a terra, a cruz está por cima. Claro. E depois o que é que acontece? Uma vez feita a coroa, o que é que... Em 42, é importante precisar esta data, porque em 42 estávamos em plena Segunda Grande Guerra. Exato. Mas já estávamos a agradecer não entrar. Não, E de facto não não entramos. entramos. Em 46, terminada a Segunda Grande Guerra, o cardeal Masselha, enviado do Papa, veio a Fátima coroar Nossa Senhora com a nossa coroa. E pela primeira vez, o Papa fez um discurso para Fátima, transmitido em direto, radiofonicamente. Pois. É um momento de grande Não, atualidade, não é? Exatamente, é muito interessante. Muito interessante. E hoje essa coroa onde está? Essa coroa está hoje nos dias 13 de maio, a outubro, na Nossa Senhora. Em Portugal? Sim, em Portugal. É a coroa que vem na procissão do Adeus. Sim. Sim. É essa coroa. Sim. Nos outros dias está no museu em Fátima. E a Nossa Senhora tem uma segunda coroa, também feita pela Casa Leitão, que está diariamente na capelinha. Diariamente, sim. Claro. Mas essa coroa tem uma história fantástica. A segunda? A primeira. Não, a primeira. de ouro e pedras Não, é que preciosas. já... Tudo o que tem dito é mais ou menos fantástico. Portanto, Bom, mas isto é mais sim, fantástico ainda. sim. Como sabes, João Paulo II era grande devoto de Nossa Senhora. Porquê? Por causa da do bala. atentado. Não, exatamente. Porque antes disso não era. E no hospital pediu para ver o dossiê de Fátima. Porque era 13 de maio. E a partir daí ficou devoto de Nossa Senhora. E achou, Tão e acho que devoto, tinha sido salvo. Sim, Ele achou que foi salvo por Sim. Nossa Senhora. Deixe-me dar aqui uma curiosidade. O médico que o tratou também. Ai, também. Porque Porque achou o que ele não médico que o podia. tratou diz que em termos Sim, de clínicos, medicina o que aconteceu que não era possível. Científicos, pois. Mas enfim, isso é outra história. Não, Deixemos o exato. médico. Essa não é connosco, é com o transcendente. Não é connosco, Sim, não há dúvida. exatamente. Bom, João E Paulo então? II quis oferecer a bala a Nossa Senhora. E assim fez. E fez? Exatamente. E pediu para a Nossa Senhora lá ir. A Nossa Senhora com a nossa coroa foi ao Vaticano ver João Paulo II. Ver, salvo seja, uma Sim, imagem, sim, não é? claro. E foi nesse dia que ofereceu a bala. E, portanto a coroa voltou para a A Casa coroa Leitão voltou para... e o reitor, não, a coroa voltou para o santuário e o reitor do santuário, o padre Luciano Lopes Guerra, Exatamente. levou O a antigo bala reitor, sim. com uma grande aflição. O que é que eu faço a isto? Não sabia o que havia de fazer. Não, e deve claro. ter ficado a pensar, não sei se uma semana, se duas, se três, se o Sim. quê. E lembrou-se de ir à coroa. E Mas de lembrou-se facto, bem. lembrou-se bem, não sei porquê. Vamos já que agora dizer, foi guiado por Nossa Senhora. Não, Podemos exatamente, dizer, enfim. podemos dizer. Sim, Vale pelo que vale. sim.
Foi à coroa e no sítio onde se unem as 8 hastes de rainha, por baixo da orbe, há um orifício do calibre da bala. Lá o pôs e lá está. Exatamente. Portanto, essa coroa viaja, porque há umas imagens de Nossa Senhora chamadas peregrinas. Isso é outra história. Que vão, é outra história, mas, portanto, não vai nem essa coroa. Essa não sai do santuário, Sim, excepto quando Nossa Senhora vai ver o Papa. Sim. E digo-lhe isto porque corresponde realmente ao que se passa. O Papa Francisco, penso que a 13 de outubro, não quero precisar a data, consagrou o mundo a Nossa Senhora de Fátima. O Papa Francisco, o nosso Papa Francisco atual, não é? Sim. E pediu que a imagem de Nossa Senhora que está na capelinha fosse para o Vaticano. Com a imagem de Nossa Senhora e a coroa, a dita coroa preciosa, enfim, lá posta, não é? Portanto, a Nossa Senhora, permita-me o bom humor, quando vai visitar um senhor importante, leva a nossa coroa. Não, isso é o bom humor e o orgulho. Aliás, a propósito do Papa Francisco, e porque depois também temos que prosseguir pela nossa conversa, a propósito do Papa Francisco, eu tenho a ideia que o Jorge, no mesmo dia, esteve com o Papa Francisco e o Papa Emérito 2 dias Bento diferentes. XVI. Sim, tá, mas um a seguir ao outro, não? Sim, um a seguir ao outro. Sim, também não é uma história muito comum. Quando Fátima fez 100 anos, portanto em 2017, começa mais atrás a história, penso que começa na primeira vinda e única, se não estou em erro, do Papa Bento XVI a Portugal. Que houve uma missa na Praça do Comércio, uma coisa fantástica. E estava um dia com lindo. o rio muito bonito, o Tejo e os barcos. Lisboa estava cheio até ao Rossio. Mas sei, eu lembro. Uma coisa sem igual. E eu tive o privilégio de estar na segunda fila. Enfim, por razões diversas. Sim. Fizemos o presente para o Papa, enfim, todas essas coisas. Diria normais. Sim. E disse o Papa Bento XVI, no fim da homilia, que exortava os portugueses a começar já as comemorações do centenário de Fátima. Que interessante. E veio-me à memória o que o meu pai me dizia e falava da coroa de Nossa Senhora, a que eu não ligava boia. Estava aquilo, enfim, uma canseira, não é? Uma amassada até. Mas isso veio-me à cabeça. Disse, muito bem, então vamos fazer alguma coisa com a coroa. Fui ver os moldes da coroa, reduzimos a coroa, pequenina, exatamente com os mesmos materiais, tínhamos uma coroa linda e fazemos o que à coroa agora? Não vou vender coroas, em miniatura. Decidi fazer uma miniatura da Nossa Senhora que está na capelinha com a coroa. Sim. E fui à procura de quem fez a Nossa Senhora original. Foi feita em 1922, se não estou em erro. Um senhor chamado José Ferreira Tedim. Te disse muito bem, sim. Tinha um sobrinho que era cábula e que a irmã pôs a trabalhar com ele. E fez a... Encontrei esse sobrinho e foi ele quem fez uma miniatura em madeira. Foram essas peças, portanto, a partir dessa miniatura de madeira fizemos uma miniatura em prata com a coroa e vendemos, enfim, Nossas Senhoras de prata e ouro. Foi comercialmente um grande sucesso. E fui então oferecer uma ao Papa Francisco. E assim fiz, a número 1, naturalmente, não é? Mas tinha esta ideia do Papa Bento XVI, que foi quem despolutou esta história. E, enfim, no Vaticano, que tenho... Facilitou esse encontro. Porque não dizer a verdade, quer dizer, tenho um bom amigo que, aliás, fico no Vaticano quando lá vou, facilitou esse encontro e fui no dia seguinte com o Papa Bento XVI dar-lhe uma medalha de ouro com a coroa de Nossa Senhora. Que interessante. E esse encontro foi o que mais me marcou dos papas diferentes que conheci, nomeadamente o Papa João Paulo II, estive com ele diferentes vezes. E porquê que mais Bento XVI? Pela enorme dimensão intelectual, claro. E pela fragilidade física. E depois ao mesmo tempo e pela simplicidade. Visitei-o no Mosteiro de Santa Bárbara, no Vaticano, e vê-se que é um alemão, tem um piano com uma rendinha, desculpa a expressão, foleireca em cima, uns móveis que parece que são do IKEA cheios de livros, quer dizer, é um homem simples. Sim, que interessante. A sua mãe era alemã? Minha mãe era prussiana, se lhe dissesse que era alemã zangava-se, não é? Sim, claro. E aparentada com o último... E da família do Kaiser, de onde eu mantenho uma série de tralha variada que a minha mãe trouxe de Berlim, de onde saiu uma semana antes dos russos entrarem em Berlim. Portanto, numa caminhonete da Cruz Vermelha cheia de móveis. E entretanto, a sua mãe passou a guerra em Berlim.
Passou toda a Segunda Grande Guerra em Berlim. A Segunda Grande Guerra, claro. O que acho que é uma experiência, enfim, não sei, fantástica. Contava na minha mãe que no último ano havia bombardeamentos durante o dia dos ingleses e à noite dos americanos, que os aviões eram melhores e podiam andar de noite. Portanto, estava constantemente bombardeado. E que nunca se ia para os abrigos. Só iam para os abrigos as pessoas que não estavam habituadas a viver em Berlim. Porque no abrigo normalmente morria-se. Porque se caísse uma bomba à porta, ninguém os ia salvar. Não havia meios, ninguém ligava, quer dizer, era indiferente. Claro. A morte passava a ser uma constante, não se ligava já. Portanto, você também cresceu com uma memória muito impressiva do que foi a Segunda Guerra. Da parte da minha mãe, sim. Da parte da sua mãe. Em 74, a Casa Leitão é nacionalizada. Não é bem assim. A Casa Leitão chegou ao 25 de Abril fragilizada pela morte prematura do irmão do meu pai, que era quem de facto estava à frente da Casa Leitão. No 25 de Abril já havia, penso que um administrador que já não era da família e a Comissão de Trabalhadores, ou enfim, de alguma forma se decidiu liquidar a casa. E a casa fechou, não faliu, fechou e sobrou dinheiro. E o que é que se fez às coisas que lá estavam? Aí aparece o Dr. Azeredo Perdigão e o meu pai. As coisas que lá estavam, que não eram prata, ouro, diamantes, etc., foram entregues aos sócios e o Dr. Azeredo Perdigão propôs-se recolher isso na Gulbenkian, no que não aconteceu nessa altura. Não? Porquê? Não, porque nessa altura eu peguei na Casa Leitão. E o que é que aconteceu dentro de si? A responsabilidade, a memória, o passado, a família, a honra? Eu acho que sei explicar. Não é uma questão de honra. Eu vivia já agora, nesse momento estava nas Caraíbas a andar de barco à vela. Portanto, enfim, era outra dimensão. Realmente. Passada. Sim. E tinha acabado esse ano de atravessar o Atlântico de Porto Banús para Antígua. Mas viajante solitário? Não, éramos 6 no barco. Está bem. Já agora, com curiosidade, um barco feito para o Franco. Um barco fantástico. E que o Jorge Leitão comprou com os amigos? Não, foi comprado por um juiz americano. Eu era comandante do barco, mas enfim... Pronto. Estava nas Caraíbas a velejar. E o meu pai ligou-me e disse: Jorge, a casa vai... Eu ligo ao meu pai: Jorge, a casa vai fechar, é melhor você voltar. Como se fosse uma coisa normal. Este porreiro, pá, então eu volto. E assim foi. E voltei. E vivi toda a minha infância a ver o meu pai preocupado com a Casa Leitão, mas vendo também desde miúdo, desde os 10 anos, que o caminho que ele levava não levava a sítio nenhum. Era uma preocupação, enfim, que eu não sabia fazer, não era uma pessoa não estava talhado, vocacionada, não tinha sempre vocacionado. E isso fazia-me a maior das impressões. E, portanto, você decidiu fazer o contrário. Eu decidi fazer o que ele não fez. O que ele não fez. E foi tremendamente difícil. Foi tremendamente difícil. Ainda é. Talvez, fruto desse começo tão difícil, eu acho que foi um acto de amor e que agora é um acto profissional. Claro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, claro. Teve que deixar de ser um ato de amor, que era certamente talvez mais improdutivo, muito produtivo do ponto de vista do sentimento e da filiação, mas mais improdutivo no sentido de ter uma casa com porta aberta, e portanto passou a ser profissional. Não passou, está a passar. Não, está a passar ainda. Mas está satisfeito com o saldo, não é o saldo financeiro, é o saldo. Maria João, nunca estou satisfeito, acho que há sempre tanta coisa para fazer. Mas corre bem. Corre bem. Corre bem. Quantos são? Somos quase 50. Quase 50. E se eu disser agora a palavra inovação, já há pouco disse e deu vários exemplos de como se abriram ao mundo e às novas correntes estéticas e artísticas, a inovação, aliás tem lá agora a Nathalie Castro, também acho que a trabalhar consigo. Sim, que é filha dos imigrantes portugueses, mas é uma artista reconhecida em França. Sim, e portanto a inovação tem aqui uma parte de leão, digamos, tem uma parte considerável dentro dos seus objetivos. Sem dúvida. Aliada à tradição. Porque é a matriz da Casa Leitão. Sim. Não é ser uma casa velha, é ser uma casa moderna e inovadora. O que é que falta para por exemplo, você disse-me, está a ser, como, é uma coisa em movimento, as coisas nunca estão perfeitas nem acabadas, mas o que é que o preocupa mais agora, nesta segunda vintena, na segunda dezena do século XXI,
na Casa Leitão? A continuidade dos artífices que lá trabalham, portanto, da manufatura, a divulgação daquilo que se faz para ser de cada vez mais atrativo, atrair de cada vez mais clientes. E tem a noção que isso tem vindo a acontecer de alguma maneira? Tenho a noção que isso tem vindo a acontecer. Sim. E tem prémios também, reconhecimentos nacionais e internacionais, a Casa Leitão. Sim, vamos tendo. Tivemos um que eu tive particular gosto, que é o Prix d'Art de la Table, que nos foi dado em Paris, por uma baixela feita por um parente meu, o Pedro Leitão, já falecido. Exatamente, que era também e um que artista. fizemos, que era um grande artista, e que fizemos no virar do século. Portanto, foi uma peça editada no ano 2000 e o nosso Prix d'Art de la Table, penso que foi de 2008, talvez 2009. Trabalha muitas horas por dia. Trabalho muitas horas por dia. Muitas mesmo. E a coisa que mais gosta, com certeza que a seguir aos seus filhos, quantos são? Três? 4. Ai, 4. A Casa Leitão é um dos seus grandes amores, de certeza. Sim, E é. uma das suas grandes preocupações, no bom sentido, não de peso, mas de responsabilidade. Mas é um peso, Maria João. São 50 pessoas que lá trabalham. Numa situação, lá está, enfim, um bocadinho antiquada, que acreditam no patrão. Claro. E, portanto, não pode nem defraudá-las, Não posso, de maneira nem, alguma. De nem maneira abandoná-las, de maneira alguma. De maneira alguma. Gostei muito de falar consigo. Nunca mais passarei da mesma maneira pela montra ou pela Casa Leitão depois desta conversa. Muito obrigada, Jorge Leitão. Muito obrigado. Estimei muito aqui estar também.